Olá pessoal, hoje eu vou fazer um experimento aqui bem simples usando a versão 3.2.1 para demonstrar a vocês um efeito bem interessante que a gente consegue com alguns modificadores, dando um aspecto de radiosidade a uma esfera. Eu vou usar a versão 3.2.1, mas vocês podem usar qualquer versão para me acompanhar. Eu vou utilizar aqui a adição de uma mesh do tipo UV Sphere. Vou aplicar nela aqui, o primeiro modificador vai ser o Subdivision Surface, e eu vou aplicar diretamente. Com ele aplicado, eu entro com essa esfera no modo de edição e vou utilizar aqui a criação de um grupo de vértices a partir desses vértices selecionados. Então eu clico em Object Data, na opção Vertex Group eu vou clicar aqui e para poder confirmar esses vértices fazendo parte desse grupo, vocês podem mudar o nome se quiserem, mas eu vou mantê-lo aqui com o nome Group. Eu vou clicar em Assign. Pronto. Confirmado, eu volto para o Object Board e vamos começar a fazer a sequência de modificadores que farão efeito. Vamos lá em Modifiers, clicamos em Add Modifier. O primeiro que nós vamos adicionar vai ser o modificador do tipo Vertex Weight Edit. Nas suas configurações, nós vamos selecionar aqui em Vertex Group, aquele grupo que nós criamos. Vamos cá embaixo onde tem a opção de influência. Nós vamos nessa opção chamada Mask Texture, clicar em New. Ele vai abrir a engrenagem aqui das texturas, que é a mesma coisa que eu clicar aqui, tá pessoal? Então clicando aqui, eu já vou direto para a aba de texturas e vou selecionar Clouds, que são as nuvens. Clico no ícone Modificadores, retornando, e aqui eu vou na parte denominada Falloff, em Type, escolher o recurso chamado Custom Curve. Aqui ele vai abrir um gráfico, nós vamos encostar o cursor no pontinho desse gráfico, que está bem aqui no canto inferior esquerdo, pressionar e puxar esse ponto para cá para cima. Da mesma forma, vamos encostar o cursor do mouse nesse ponto aqui da direita, pressionar o botão esquerdo e inverter a condição do gráfico que aparece aqui. Então, nós vamos fechar aqui o Falloff, a influência, e vamos fechar também, por enquanto, aqui as propriedades do modificador. Vamos adicionar aqui no recurso o modificador de máscara. Vamos usar aqui no Vertex Group aquele mesmo grupo que nós usamos no modificador anterior, Group. Vamos adicionar um novo modificador, dessa vez nós vamos usar o Smooth. Aqui no modificador de máscara nós vamos em Threshold, que é o limite, utilizar 0.408 e na opção Factor vamos diminuir esse fator aqui para que ele fique mais ou menos nessa condição que vocês estão vendo, selecionando aqui embaixo também a opção de grupo. A gente aqui pode fazer uma modificação interessante, deixando esse ajuste do modo desejável aqui para o efeito que precisamos. Podemos usar aqui na área principal com o botão direito o Shade Smooth para suavizar mais a superfície do objeto esférico. Então pessoal, a gente pode tanto usar o Threshold para fazer o efeito que a gente desejar, como essa opção aqui, Factor, para melhorar mais ainda o efeito como ele irá surgir. Para criar o efeito de radiância, nós vamos clicar aqui na opção chamada Sample Deform e vamos aumentar, por exemplo, para dar esse efeito, tendo como base aqui o eixo Z, tá? E aqui já temos um efeito bem interessante que vocês podem, aumentando ou não, esse ângulo gerar a radiosidade de forma abstrata junto à cena. Agora eu posso criar nesse exemplo aqui uma movimentação. Então, com a malha aqui selecionada, eu posso vir aqui na timeline, selecionar o frame 1, deixar a esfera nesse movimento aqui, usar a tecla I, e vou usar aqui, por exemplo, a chave Location Rotation. Ele grava aqui no frame 1, a primeira chave de animação. Posso clicar no frame 250 e definir aqui que eu queira fazer uma rotação na esfera pelo eixo Z. Então uso aqui o RZ,
Vou dar mais ou menos essa movimentação, aí vocês podem escolher o ponto que quiserem, clicam com o botão esquerdo para fixar e novamente com o cursor na área, clicam a tecla I, Location Rotation. Se voltarmos à animação, vocês vão ver aqui que parece que a esfera está tendo uma movimentação aqui junto à área pelo eixo Z. Pronto. Agora, para essa movimentação ficar de forma linear, nós vamos encostar o cursor na timeline, usar a tecla T, a gente abre o menu chamado Set Keyframe Interpolation e vamos usar aqui em Interpolation a opção linear, para que a movimentação seja constante aqui de forma linear. Pronto. Está aqui a nossa movimentação. Se vocês quiserem fazer com que essa movimentação seja mais rápida, neste exemplo, vocês podem selecionar o segundo frame com clique esquerdo, pressionar o botão esquerdo, arrastar e deixar aqui, neste exemplo, no frame 125. Se dermos aqui animação, veja que parece ser mais rápida aí a movimentação. Vamos deixar então com 125 frames. Então vamos ter uma animação mais ou menos aqui nesse tipo. Agora, para fazer o efeito que precisamos aqui no Eevee, nós vamos ativar a opção de renderização aqui, usando a porta Shade Rendered. Com o objeto malha, nós vamos aplicar nele aqui um material. Vamos clicar em New. Ele já coloca um material aqui com um shader do tipo Principal. Nós vamos alterar para o modo Emission. Vamos usar uma cor aqui nesse exemplo, que pode ser uma cor entre o tom laranja e o tom amarelo. Vamos aumentar a força e vamos voltar nas propriedades, clicar no ícone da televisão, onde nós temos as propriedades de renderização. Vamos clicar em Blue para dar esse efeito intenso aqui que vocês estão vendo. Agora a gente pode, nesse exemplo, adicionar uma outra esfera, que pode ser usada aqui uma escala para diminuir. Vamos usar o botão direito, suavizar. E podemos dar para ela também um material. Nesse material nós vamos usar também aqui o recurso de emissão. Vamos usar uma cor aqui chegada a um tom mais avermelhado. Vamos dar uma força maior. Ou podemos também, se quiser, intensificar essa cor para escurecê-la um pouco mais. Se vocês derem um play, vocês vão ter algo nesse sentido aqui, como se o objeto tivesse com um efeito bem simples. Agora, para melhorar o nosso ambiente, vamos vir nas propriedades do mundo, que é o World Properties. Vamos clicar aqui onde tem Color, no seletor de cores, diminuir essa intensidade de fundo, e a gente pode desabilitar aqui essa opção que é o Show Overlays. Agora, se dermos uma animação do passo inicial, veja que temos um efeito bem interessante aí, como se fosse uma esfera na sua radiosidade. Lembrando a vocês que a gente pode selecionar a esfera interna, usar uma escala para torná-la mais próxima do efeito, e clicando vocês vão ver que temos algo bem interessante aqui, como se fosse uma esfera com uma turbulência aqui de iluminação na parte externa da sua superfície. E aí vocês podem usar a criatividade para melhorar e explorar mais esse efeito. Fica a ideia que foi pesquisada, bom proveito e até um próximo vídeo.